professor Jefferson, que vai coordenar as nossas reflexões. Que eu trouxe assim, como fazer o diálogo acontecer nas aulas, né? O primeiro passo que eu coloquei ali, a gente vai passar um passo a passo, esse é um mapa mental resumido, mas a gente vai fazer um passo a passo que ele vai trazer. Como fazer esse diálogo acontecer, então, né, nas aulas de educação para pensar, de educação reflexiva. Não sei como você trabalha aí na sua escola, de repente você trabalha como disciplina de filosofia mesmo, né, como formação humana, educação emocional, não sei, né, ética, tem variados nomes, né, no país, cada escola coloca um nome diferente para a disciplina, como uma disciplina de formação humana. Mas dentro disso, nós temos que fazer a formação da comunidade de aprendizagem investigativa. O que eu coloquei aqui como comunidade, né? Para a gente entender também a pessoa do professor dentro dessa comunidade. Primeiro, a questão da paridade. O que é paridade? O que são os pares, né? A questão dos iguais. Então, lá embaixo também tem identidade, né? E a questão de comunhão, comungar, né? Comum união. Comum união é essa aqui. Comunidade é isso, ter uma comum união, não significa que nós temos que concordar com tudo que está sendo colocado, né, dentro da comunidade de aprendizagem investigativa, mas nós precisamos comungar da forma de você trazer essas ideias, né, do dialogar, né, de esperar o outro falar, de respeitar a ideia do outro, não se impor, né, com aquilo que o outro tem a dizer-te, e você colocar a tua ideia, mas não desrespeitando também aquilo que ele pensa sobre o assunto, porque ali é o local de troca, né, do pensar, né, do refletir. E a questão da aprendizagem, que nós trouxemos já no primeiro encontro, falando sobre o método LIDA, né, que é o ler, investigar, o dialogar e o agir. Então é uma sigla desses 4 pilares, que nós também vamos ver um pouquinho mais para frente aí, o que o significado. Então, o professor, quem é o professor nesse meio da comunhão, onde ele vai identificar-se com os alunos, né? O professor, o primeiro passo, é o motivador, né? A motivação é algo que não vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. Mas o professor, ele vai jogar iscas. Ele vai trazer, a partir desses textos, dessas narrativas, ele vai acionar gatilhos mentais. Então, com esses gatilhos mentais é que vai fazer, então, a motivação, né? Porque a gente vai ver nesses textos que as crianças vão se identificar também com as histórias, né? Onde o autor está colocando um pouco da vida dele, né? Daquilo que ele passou enquanto, de repente, infância, adolescência e tal, ele vai trazer um pouco da narrativa do o que é para ele um quintal, o que é para ele, né, a questão da amizade, o diálogo, o que é o investigar, o que é o agir, né? Tem vários personagens dentro da história do meu quintal, onde cada animalzinho ali dentro do quintal tem uma personificação, ele tem uma personalidade. É uma personalidade. Então, nós colocamos algumas personalidades filosóficas, reflexivas, e identificamos com alguns animais da natureza. Esses animais vão trazer, então, o anunciar, o avaliar, o proteger, a questão da proximidade com a beleza, que é onde nós traduzimos na imagem do beija-flor, né? Tudo isso está numa linguagem filosófica lá no livro do meu quintal. Então, o professor, ele vai motivar a partir do quê? Dessa linguagem artística também, a partir das histórias. Mediante as conversações, o professor é um facilitador de ideias, não existem respostas prontas e acabadas, né? Eu acho que é importante, aquilo que o senhor colocava antes, por que dos animais, né? Essa coisa fantasiosa, porque as crianças na educação infantil, elas trabalham muito com esse mundo imaginário, né? Também com a questão dos animais, dão vida aos animais. Se a gente for ver aí
os desenhos, né, que estão sendo colocados aí por essa indústria cultural americana ou mesmo europeia, você tem muitos animais personificados, né, como bons, maus, ajudam, não ajudam, até formigas, até tubarões, até peixinhos. São feitas histórias que são cativantes. Então o ser humano, ele gosta de histórias, ele gosta dos animais, ele gosta de ver, de repente, um cachorro colocando sua ideia num desenho animado, numa história infantil também. Então, essa personificação nós também trouxemos na história, né, o Meu Quintal, para o primeiro ano, e os animais estão presentes. Os animais, a coruja, o galo, o beija-flor, quero-quero, estão presentes na história, e outros, para que a criança comece a identificar-se com o personagem, com o animal, com o passarinho, com o e que, na continuidade da história, no crescimento do ser humano, ele começa a perceber assim, opa, eu agora estou vendo personagens, seres humanos, que também têm algumas características como aqueles que eu via nas histórias infantis, naqueles animais, tal. E é claro que o professor, ele precisa mostrar que a imagem do animal, do passarinho, é uma, e nós queremos que a criança comece a se identificar dizendo, opa, eu sou que nem a coruja, presto atenção, olho tudo com atenção, tento escutar bem as coisas, ou quero, eu estou com o pé no chão, sempre olhando as coisas, fazendo muito barulho, né? Quando eu percebo algumas coisas, quando eu entendo as ideias, quer dizer, tudo isso é parte desse processo. Por isso, os animais são colocados nas histórias. E quem trabalha com a educação infantil, quem trabalha com os anos iniciais, percebe isso, né? A criança se identifica. E é isso que a gente quer que o professor seja motivador, seja o mediador, né? Para que aos poucos comece a mostrar, facilitar o entendimento, e mostrar que os animais também não têm resposta para as coisas. Por isso a história é o pretexto, para que se faça um entendimento maior das coisas. E um pré-texto, como foi colocado no começo. Esse pré-texto é o que vai ser criado. Então a história ela pode ser totalmente modificada a partir de um grupo de alunos, a partir de um entendimento dos alunos. Isso é legal. E a partir daí também o professor vai utilizar esse livro, a história, como um fio condutor, né? Ele vai dar um norte também a partir dessa conversação, né? que se terá na história, que aparecerão valores, aparecerão conceitos variados. Depois a gente vai fazer uma experiência da leitura de uma cena, né, do livro Meu Quintal. A gente vai ver como que a gente pode destacar essas ideias relevantes de desenvolvimento também desse conceito de construção, investigação, né, a leitura e também até nós chegarmos no diálogo. Nós vamos fazer 3 processos hoje do método LIDA, né, a leitura, a investigação e o diálogo, né, sobre esse processo ali. Então, o professor tem algumas características, né? Ele usa exemplos práticos, né? A partir da vida também ele faz essa comparação, analogias, conta as histórias. E dentro da história da humanidade, desde a Grécia Antiga, né? Lá existiam os mitos, depois há outras narrativas também. O próprio Jesus de Nazaré falava com os pescadores através também de parábolas. E Sêneca também falava, tinha então, foi-se gerando muitas formas de linguagem, né? Sócrates conversava com os seus interlocutores, e Platão coloca isso também nos diálogos platônicos, né? Sócrates coloca o médico, coloca os sofistas como personagens a dialogarem, né? Sobre questões de política, questões de ética, né? Questões de educação. Temos Homero, né? Então,
os peripatéticos que caminhavam, conversando, contando histórias também. Enfim, nós temos nossa cultura, tanto ocidental quanto oriental, nós temos muitos exemplos de narrativas, né, e formas de narrativas. E o professor, ele pode utilizar de todas elas, né, para trabalhar com os alunos. Inclusive também a poesia, a música, né, que a gente pode utilizar para tirar, né, usar de pretexto. Né, o pretexto é assim, uma desculpa para começarmos a conversar sobre algo. E o pretexto é naquilo que nós vamos criar um aporte. Em cima daquilo nós vamos tirar as ideias relevantes para conversar sobre um tema. Então ele vai ser o tema. Então aí que nós temos o pretexto e o pretexto. Então aqui vamos comparar o método LIDA então com os quatro pilares, né, lá que a Unesco traz para nós, nos apresenta, que é fundamentado por Jacques Delors. Ele traz lá que tem o conhecer, o fazer, o viver com os outros e o ser. São os 4 pilares da educação, né? Aí eu coloquei ali em cada pilar também, no conhecer nós temos investigar, descobrir, informar, se aprimorar, né? Fazer, que é praticar, relacionar, trabalhar, realizar, viver com os outros, a questão da ética, moral, valores e tal. E o ser. Vejam que são 4 verbos, né? São 4 ações. Nós vamos hoje falar aqui no método LIDA, né? Que está ali no quadro ao lado, né? Sobre o ler. Ali ele é investigar e dialogar, estão diretamente relacionados com o conhecer. Vamos ver lá. O conhecer está, então, investigar, descobrir, informar, se aprimorar. Tá? Então, o ler está relacionado com isso, né? Investigar e dialogar. E estão relacionados com o conhecer, a ação relacionada com o fazer e viver com os outros. São 3 ações, né? Conhecer, fazer e viver com os outros. Então, ler, investigar e dialogar são 3 ações também, são 3 verbos, né? São 3 verbos de comando, né? Ler, investigar e dialogar. Vamos relacionar então com conhecer, fazer e viver com os outros. E o ser também está vinculado com o agir, que é o A, né, do LIDA, né, o agir. Então nós temos esses 4 pilares dentro do formato de trabalhar a metodologia LIDA. E aí, professor Jacques, é importante a gente estar muito atentos, né, porque quando você tem uma metodologia, você está apresentando um caminho. E não significa que isto é para o programa Educar para o Pensar. Não, isso é para qualquer disciplina. Assim, um professor de língua portuguesa, ele pode usar a metodologia LIDA, ler, investigar, dialogar e agir? Pode e deve. O professor de matemática pode pensar nessa metodologia LIDA? Pode. Por isso que a gente defende, nesse programa Educar para o Pensar, aonde o diálogo é um dos pontos principais, a gente defende que a escola precisa ser levar para o pensar, a escola precisa ser reflexiva. E nós temos aqui conosco, participando, alguns professores de escola, de sala de aula. Eu fui professor de escola, você também foi, projeto, os assessores, todos nós estivemos nesse universo que é a escola, e a gente sabe que muitas vezes algumas áreas da vida escolar, né, dizem assim, não, isso é trabalho de tal professor, isso é trabalho de tal disciplina. O meu conteúdo não dá chances para que eu comece a investigar. Nós defendemos nesses 30 anos que a investigação, o diálogo, a reflexão, o ser educador está nas mãos de todos. Então, o professor de matemática, o professor de ciências, o professor de educação física, o professor de ensino religioso, o professor de filosofia, o professor de sociologia, enfim, toda orientação, supervisão, direção, toda a comunidade escolar é uma comunidade reflexiva. Toda a comunidade escolar deve levar para o pensar. O programa Educar para o Pensar, ele não é uma disciplina ou um material didático ou um livro. O programa é o contexto da escola toda. Então, pegando o tema, né, histórias como pretexto do diálogo, a
gente poderia colocar assim: o meu conteúdo que eu trabalho, independente de qual seja, é um pretexto, é uma história, né? O professor de ciências trabalha conteúdos que são históricos. Não é uma história, é uma história. A ciência é uma história, a matemática é uma história. E eu preciso fazer com que os meus alunos dialoguem sobre esses conteúdos. E não dialogar assim: eu sou professor de tal disciplina e quero que os meus alunos tragam subsídios de leituras, investigações, pesquisas na minha área. Não, mas que esse diálogo possa ser feito com as outras disciplinas. E aí tem uma coisa que eu costumo falar, e não sei se eu estou errado, mas eu defendo, né, essa ideia. Nós falamos de interdisciplinariedade. A escola tem que ser interdisciplinar. Há uns tempos atrás se falava na pedagogia dos projetos. Então vamos fazer um projeto e desenvolver várias áreas. Legal, isso é importante acontecer na escola. Só que a minha defesa, e não sei se eu estou certo, mas a minha defesa é que só vai haver pedagogia dos projetos, só vai haver interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade quando os alunos começarem a perceber que o que eu estou ensinando, conteúdo que seja, eu estou ensinando, tem ligação com a outro conteúdo que foi ensinado por tal professor ou professora, tem ligação com outra ideia que foi colocada em tal aula, e o aluno começa a fazer essas ligações. Senão a gente faz a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a pedagogia de projetos no planejamento. A gente planeja enquanto professores das escolas e executa com os alunos. E eles muitas vezes, por relâmpagos pejantes, né? Opa, isso tem a ver com aquilo, mas não no entendimento. E quando a gente está falando de história, né, nós estamos falando de uma história simplesmente infantil ou uma história de literatura. Histórias, como pretexto, significa contar a própria vida. O professor contar a sua história, né, a sua história de vida. E esse é um assunto que nós vamos trabalhar daqui uns meses adiante. A gente só ama e só respeita aquilo que conhece. Então, se eu quiser que os meus alunos me respeitem e gostem de mim, eu preciso contar a minha história. Assim como eu tenho que fazer isso com os meus filhos. Eu preciso contar a minha história para eles, para que eles me conheçam, né? Então, se eu sou um professor de uma escola do século XXI, uma escola que é um espaço privilegiado para contar história, contar a minha história, deixar que os alunos contem a sua história, eu contar a história dos meus conteúdos que eu tenho que trabalhar e tenho que desenvolver com os alunos para que eles aprendam, eu preciso abrir esses espaços para eu contar a minha vida, eles contarem a vida deles. Por isso que a sala de aula é esse lugar privilegiado para que o diálogo aconteça. Então, extrapola essa ideia de que no nosso programa, né, Educar para o Pensar, nós defendemos que da educação infantil ao 5º ano, a professora de sala de aula desenvolve esse trabalho, e aí temos um fio condutor embasado em algumas histórias verídicas, né? O meu quintal, que o projeto colocava no começo, que a filha dele gosta de escutar a história, é o meu quintal de quando eu era pequeno, e morava lá em Curitiba com a minha família. Então essa é a minha história. Eu contei a minha história e coloquei personagens nessa história. Mas tem muita coisa da minha infância. E assim todos os livros da coleção Início de uma Mudança e da coleção Filosofia Fundamental, de 1º ao 5º ano, são histórias verídicas. Que de certa forma eu e outros autores contamos a nossa história, para que as pessoas nos conheçam um pouco mais. Quando a gente vai na escola, o senhor é testemunha disso, o senhor também assessora escolas, indo lá nas escolas, e a gente trabalha com os alunos, e a gente tem um projeto, né, que é o filósofo na escola, o pensador que está na escola, que aí é o assessor, o autor que vai estar lá, e a gente conta a história, como foi escrita, por que foi escrita, o que motivou para escrever, as dificuldades, os acertos que foram feitos na história. Os alunos gostam e eles começam a perceber que,
tá presente, está aqui, né? Não é algo que foi feito, pensado ou inventado, não, é uma história que está aqui. Então, por isso, o papel do professor, ligando agora as ideias lá do aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, tudo isso tem a ver com contar a sua história. Então, aí, isso que é o que a gente está querendo, que a aprendizagem seja muito mais significativa. E aí, costumo sempre dizer isso, né? Quem de nós estamos aqui nesse espaço dialogando, né, não lembra de professores que marcaram a nossa vida? E quem foram esses professores que marcaram a nossa vida? Foram aqueles que só deram conteúdos? Eu acredito que não. Foram aqueles que contaram sobre eles, que falaram deles, que mostraram que eram pessoas como qualquer um, né? E que a gente se identificou, houve uma empatia e a gente começou a admirar essas pessoas, esses professores. Então a gente precisa contar a nossa história para que eles comecem a aprender, eles alunos, né? Comecem a aprender aquilo que eu tenho que ensinar, o meu conteúdo. Eu preciso me deixar conhecer para que eles percebam que eu sou uma pessoa que tem defeitos, que tem erros, que tem dificuldades, mas que estou querendo ensiná-los. Eles me conhecerem para que eles percebam que não é fácil dar aula para 40 adolescentes, 38 adolescentes, 50 jovens numa sala de aula, e você tem que dar lá durante 45, 60 minutos, 2 horas, uma manhã inteira. Você tem que dar conteúdos e motivar os alunos, não é fácil. Às vezes, se eles se conhecerem, eu acho que a relação de aprendizagem fica muito melhor. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com histórias como pretexto para o diálogo. Eu posso ter a história na literatura, a história num programa Educar para Pensar como um pretexto, mas eu preciso contar a minha história e deixar que os alunos contem a história deles na comunidade de aprendizagem investigativa. Corroborando sempre, né, de uma forma que enriquece muito também, né, essa questão da pesquisa e a vivência, principalmente quando a gente tem a fala de um autor, o autor de peso, né, que é o autor do programa e o autor também dos livros, que trazem essa questão da história para as crianças, sabendo que qual que é o objetivo, né, de escrever a própria história e o que se quer alcançar, os objetivos a serem alcançados, né, com cada conceito, cada valor colocado, né, dentro da história para ser trabalhado e ser desenvolvidas habilidades e competências das crianças também, a partir dessas. Eu sempre digo para os professores que o objetivo principal da educação, dentro da educação como um todo, não é o ensinar. O objetivo principal final é o aprender. Se não acontecer o aprender, o ensino ele é estéril. Então, nós precisamos que tornemos aquilo que nós queremos ensinar que seja aprendido de alguma forma. Então, para se conhecer, eu destaquei somente o aprender a conhecer, né? Nós precisamos aprender a investigar, a descobrir, a se informar e aprimorar esse conhecimento. Através de quem? De autores que já pensaram sobre isso que nós estamos pensando também. Então, por isso a importância também do aluno ter o seu livro na mão. Então, o aluno também vai ter as atividades para serem feitas, vai trazer também outros conceitos pensados por outros pensadores, filósofos, autores, professores que já pensaram sobre aquele assunto. Então, ele vai resolver as situações, problemas propostos pelo autor e pela equipe pedagógica ali que traz também para ajudar na aprendizagem. Então, é muito importante que o aluno tenha o seu próprio livro e, por ele fazer as suas atividades, ele também tenha um maior desempenho, né, e desenvoltura também nessa questão do conhecimento e da aprendizagem. Né? Então, para o início de conversa, é importante um gatilho mental, que é a questão desse tema gerador. Nós vamos ter o nosso gatilho mental hoje, o meu quintal, a cena 1 do meu quintal. Vai nos dar um apoio aí, né, para a temática, vai dar aporte para a comunidade de aprendizagem começar a sua investigação. Eu trago aqui 2 quadrinhos que falam sobre a importância de ouvir
histórias, né? Ouvir boas histórias. O que ela desenvolve, né? A atenção, a criatividade, a criticidade, a imaginação. O professor Silvio já falou, né, várias dessas habilidades aqui, que são virtudes, né, que a gente vai desenvolvendo também. A partir daí, quando você desenvolve e você vai praticando, isso se torna uma competência, né? E quando você torna isso uma competência, você leva para a vida e começa a utilizar em outras disciplinas, que não só na formação humana, não só na filosofia, isso se torna um hábito, né? E esses bons hábitos, né, nos tornam pessoas melhores também para outras comunidades, não só a comunidade escolar, para a família e para a sociedade também. E essa é uma discussão lá no 7º ano, no 8º ano, quando a gente fala sobre a ética, na coleção Início de uma Mudança, né, sobre hábitos, costumes, bem, mal, que é a base da ética, é a base da moral. Então, desenvolver a atenção, desenvolver a criatividade, criticidade, imaginação pode se tornar um hábito, e a escola leva a isso, né? Nós, enquanto educadores, queremos que o nosso aluno fique atento, que seja criativo, seja crítico, mas como professores e como pais, né? Saibam ouvir, falar na hora certa. Então, tudo isso passa a ser um hábito e passa a fazer as pessoas serem melhores, que é o que nós queremos quando a gente fala da ética. Com certeza. E ali, então, ainda eu trago alguns outros, e por último, lá, não é por ser o último, mas é o que eu vou tratar com vocês, ele proporciona também o diálogo, né? Que a partir de ouvir histórias, quando eu conto algumas histórias, a minha filha com 4 anos, outro dia eu contava a história para ela, de um senhorzinho que tinha um carrinho velho e tal, e estava indo num caminho e passou um rapaz com uma caminhoneta e deixou ele para trás. Ele deixou na poeira e chegou lá na frente, o cara acidentou-se com a caminhonete e tal. Enfim, resumindo a história. Eu contei a história e ela aprendeu na escola, que lá na escolinha, e quando termina a história tem um fim, né? Então, fim, acabou a história. Né? Depois disso, né, eu tenho costume sempre de rezar com ela, né? A oração do Santo Anjo, né? E a oração do Anjo da Guarda. E ela diz assim: ô pai, quando a gente reza, quando acaba a reza, a gente diz amém. E quando a gente termina a história, a gente diz fim. Então, fim é a mesma coisa que amém. Ela fez uma analogia, né? Ela fez uma comparação. Então, com 4 anos de idade, ela já está absorvendo conceitos abstratos. Então, o método de leitura, né? Do contar histórias aí, o que nós precisamos, né? Ela precisa ser de uma forma criativa, né? O professor pode ensinar, né? Ter um horário próprio para contar a história, uma vez por semana. Ele vai colocar na segunda-feira, na terça-feira, usar estratégias cênicas, enfatizar, modulando a voz, né? Você aumentar o tom, diminuir o tom, usar músicas, levantar ideias relevantes, que depois eu vou fazer essa atividade com vocês a partir da cena, ressaltar termos desconhecidos, né? Quando a criança, algum termo que você não conhece, algum verbo desconhecido, alguma palavra que você nunca ouviu falar, né? Destacar o que mais chama atenção durante a leitura e usar as estratégias de diálogos que eu vou disponibilizar para vocês também lá na plataforma do Pensar. Ainda é importante, lá na lida, nós trazermos a questão da avaliação da aula, a avaliação do texto, o que você achou dessa aula, e a questão da proposta de ação. Sempre colocar uma proposta de ação para as crianças agirem. Então, essa semana nós aprendemos o que é ser bom amigo. Então, agora nós vamos, durante a semana, ser bons amigos. Então, a narrativa tem a função transformadora, né? Ela tem a possibilidade dessa questão da identificação, como o professor Silvio falou, como ele trazia a própria identificação de como ele era quando criança, muitas crianças também se identificam. Como tem crianças que não conhecem quintal, em algumas cidades grandes, o quintal delas é a sacada do apartamento, né? Mas como tem crianças também que conhecem o sítio, que moram no sítio, que moram numa casa na periferia que tem um quintal maior, e que o único quintal que se tem é o quintal da escola, né? Onde tem as árvores da escola. Para muitos, o parquinho da escola, parque da escola é o quintal que eles têm, onde eles podem correr um pouco, podem brincar, né? Então, essa questão da comparação, das relações, do diálogo, desse levantamento de ideias, ajuda na resolução de conflitos, às vezes até internos, que a criança não tem essa ideia do que é propriamente o que é o quintal. Que ideia de quintal é? Que conceito que
que se tem um quintal, que é como nós começamos a ideia do livro, né? O meu quintal. Começa, o que é um quintal para você? Então nós vamos começar a conceituar, né? Então a gente vai trabalhar também a questão das soluções de problemas, situações problemas. Como uma das situações problemas é a questão do nascimento da descascada de uma ninhada de pintinhos. E o Galo Pi está muito preocupado com essa descascada dos ovos, né? Ele vai ficar preocupado. Será que vão esclarecer comigo, com a galinha mãe, né? E como é que pode se chamar os filhotes? Vão ser a ter, não vão ser a ter? Como é que... Tem a questão da preocupação de pai. Então, são situações problemas. Não que seja um problema que não tem solução. Não, situações problemas é grande dizer, bom, a gente vai problematizar uma questão de uma situação que pode acontecer, né? A questão hipotética, que você pode também colocar essa situação para as crianças. Você já viu algo parecido com isso? Você já passou por isso? Ouviu alguém passar por isso? Como solucionou essa questão? Conhece alguém que resolveu isso de uma forma diferente? E também nós vamos colocar depois essa questão da ideia, né, lá dentro das estratégias do diálogo, também tem essas propostas de como você desenvolver o diálogo com as crianças a partir desse levantamento de ideias. Né? Você concorda com fulano? Você discorda? Você conhece alguém que pensa diferente ou pensa igual? Como que solucionou tal situação? Então, essas situações, problemas nos ajudam a resolver, principalmente, conflitos internos que a pessoa tem. Então, as histórias provocam os mais variados sentimentos na criança. Sentimentos bons e, às vezes, sentimentos não tão bons. Né? Quando os sentimentos não são tão bons e o professor descobre que as crianças têm alguns medos guardados com elas, é o momento, então, do professor intervir de alguma forma para ajudá-los, então, a superar essas questões, dessas situações, problemas, né? A modular, então, a compreender esses sentimentos, né? Então, através do diálogo, nós vamos fazer o levantamento de ideias, através das ideias nós vamos descobrir que tipos de sentidos e sentimentos estão ocasionando nas crianças. E a partir disso, então, nós vamos trabalhar alguns conceitos e transformar esses sentimentos não tão bons em sentimentos melhores. Eu trouxe aqui para vocês apresentando a coleção Início à Mudança, mas nós temos duas coleções em formas de novelas, que se chama a coleção Filosofia Fundamental, que tem o Menino Caboré, são terceiro ano, né? E o Irmãos de Sangue, o quarto, quinto ano, o Dia D, sexto ano, o Internauta e o Cidadão de Alto Nível. São 5, 6, 7, 8 livros, né? Para 9 anos. Então, o último livro é para os 2 anos. Ele estava no 9º ano, que trabalha sobre ética, né? Política e estética. E na coleção Início à Mudança, nós temos as novelas do 1º ao 5º ano, né? Inicia-se com o Meu Quintal. A minha história do quintal dá uma sequência, mais ou menos, na história do quintal, só que aqui já não tem, no Meu Quintal é uma fábula, né? Como se fosse uma fábula onde os animais apenas existem e vai aparecer um menino lá no final da história, mas ela começa como uma fábula. Os animais que se conversam, trocam ideias, e a árvore é o ponto de encontro, como se fosse a sala de aula dos animais, é essa árvore no centro do quintal. Então, lá na minha história no quintal, existe uma árvore no quintal, mas tem uma família que é dona desse quintal, os pais querem cortar a árvore para reformar a casa. E os filhos arrumam várias estratégias de convencer os pais para não derrubar a árvore. Né? Então, eles convencem os pais através, né, de muitos argumentos bons, através da questão da ideia da ecologia, da proteção dos animais, da história dos pais, né, do pai que conviveu com os avós naquela casa e já tinham o balanço no quintal, né, na árvore do quintal, e traz boas memórias, né, da história dele. Então, enfim, tem muitas boas ideias nesse livro também. É do professor Silvio também essa história. A Pequena Grande Marília, do professor Clóvis Gayer, ele traz a história da sobrinha dele, né, uma sobrinha, a menina nasce com nanismo, ela é anã, e ela sofre preconceito na escola, dos amiguinhos, vê que aquelas conversas de meninos discriminavam ela por ser pequena, que ela não alcançava alguns lugares, e perguntavam se os pais trabalhavam em circo. Então, ela vai trabalhar a questão do tamanho, não só tamanho físico, mas o tamanho das pessoas também, da sua grandeza interior. Então, fala que ela é pequena por fora, mas ela é grande por dentro. É uma história real,
né? A Marília existe realmente. Marília hoje vive em Porto Alegre, é dentista, né? Ortodentista em Porto Alegre. Então, o significado das pessoas serem muito grandes também, em termos não só da história, mas da gente trazer a história real da Marília também. A gente conta a história da Marília para as crianças e elas saberem que elas também podem ser grandes pessoas, né? Mesmo com suas limitações. E todos nós temos as nossas limitações. Marília nasceu com nanismo, nós outros temos nossas outras limitações, né? Uma ideia puxa a outra, é uma história que traz a relação do menino Lucas com o seu avô José. E aí eles trocam muitas ideias, né? A relação dos idosos e as crianças, que tem algo muito parecido, que é fazer perguntas, e boas perguntas, né? Que é mais ou menos o que Platão falava sobre o rei filósofo, que é aquele que já estava na fase da maturidade, né? E Montaigne também fala sobre a questão da relação das crianças e os filósofos, né? Que as crianças e os filósofos têm muito em comum, porque fazem muitas perguntas, e perguntas genuínas, né? Por querer saber mesmo como que as coisas funcionam, né? De onde que vêm as coisas, para onde que nós vamos, né? O que é o homem. Então são perguntas realmente filosóficas. E o quinto ano, já entrando já mais ou menos no baile do ensino fundamental 2, a gente vai trabalhar uma questão sobre ética, um pouco de política, guerra, paz, vivência social. Ele conta a história dos 422 soldadinhos do senhor general. É um general aposentado que vai toda semana, ele brinca com seus soldadinhos de chumbo e faz guerras. Só que nessa história os soldadinhos ganham vida. E nessa vida deles, eles têm nome, identidade e tal. Eles querem sair fora de uma caixa preta de ferro onde são guardados todas as semanas e descobrir por que as pessoas humanas fazem guerra. Então eles vão passar por uma grande aventura. Nós vamos na nossa história de hoje, que é o meu quintal. Aqui é a aplicação da metodologia vida, né? Nós vamos fazer então a leitura, a investigação e o diálogo hoje, né? Então eu já fiz um resumo da história do meu quintal, né? Que é uma fábula, a questão do ponto central, a grande árvore, o ponto de encontro do diálogo. Os principais ali o Galfim e a Coruja Filó, que representam dentro da filosofia o prever e o avaliar, dentro da ideia nitiniana, né, da filosofia. A história com Era uma Vez. O Galfim é o rei do quintal. Caminha de papo e peito empinados, uma crista vermelha, penas avermelhadas pelo corpo. Antes dos primeiros raios do sol, abre as asas enormes, estica o pescoço, canta bem alto e avisa quem manda no quintal e a chegada do novo dia. Cocoricó! Cocoricó! É o despertador que toca todas as manhãs, faça chuva ou faça sol. Tudo começa com o Galufim. Ultimamente o Galufim canta mais feliz. Está prevendo para qualquer momento o nascimento da nova ninhada de pintinhos. Com o calor da galinha Mãe Sofia, sua família vai aumentar. Em sua cabeça rodam várias perguntas. Como tudo começa? E como nascem as aves? Por que alguns filhos se parecem com o pai e outros com a mãe? Por quê? Por quê? Repete o Galufim. Lembra-se das perguntas da sua amiga, a Coruja Filó. Ela sempre faz muitas perguntas, nunca se cansa de perguntar. A Coruja Filó está cansada, é hora de dormir. A luz do dia atrapalha a sua visão. Está sempre quietinha. Observa e escuta com muita atenção. À noite, ela que é a tal do quintal. Coruja Filó. Todo final de dia sai da toca, pois seus hábitos são noturnos. Voa até a cerca, seu puleiro, e de lá olha e escuta tudo no quintal. Parece que pensa, melhor, faz perguntas e, o mais importante, não quer respostas. Quando voa para pegar comida, suas garras são fortes e firmes. Seu voo é silencioso e leve.
Parece uma pena flutuando no ar. Você sabe o que a coruja caça? Fica a pergunta para a criança, né, no final dessa cena. Então, a nossa primeira atividade vai ser fazer o levantamento de algumas ideias relevantes. Aí eu perguntaria para vocês, né, para pensarmos um pouquinho, qual que seria uma ideia relevante nessa cena? O que você tiraria daqui, né, dessa leitura como uma ideia principal para trabalhar com as crianças? Então, eu vou dar algumas dicas, né, para a gente fazer esse levantamento de como a gente pode trabalhar esses conceitos que estão contidos aqui não são os únicos, eu tirei só alguns. Isso, e a história é um pretexto. Não significa que alguém tenha as respostas. Isso. E o professor não precisa levar essas ideias prontas. Essas ideias, na verdade, nós precisamos fazer com que elas surjam da comunidade de aprendizagem. Que as crianças digam o que elas acham sobre aquilo que está sendo dito também na história. Essa é a ideia de contar as histórias para que eles façam o levantamento das ideias relevantes para eles, não para o professor. Mas se o professor levar alguma coisa para eles, aqui estão algumas ideias, né? Por exemplo, de tempo dentro da cena. Já começa com a questão, era uma vez. É uma ideia de tempo. Antes dos primeiros raios de sol. Chegado do novo dia. E toca todas as manhãs. Aí vocês têm 4 ideias. Lá no texto eu trago outras ideias. São mais ideias, certo? Nós temos 11 ideias relevantes que falam dentro do texto sobre o tempo. Né? Uma ideia de identidade, questão de nome próprio. Fala sobre o galo Fi, nome próprio Fi, né? Nome Filó, o nome do sol, né? A questão do nome quintal, né? Se dá o nome do próprio livro. Então, a gente vai trabalhar a questão do nome identidade, nome próprio. A ideia de analogia e comparação. O galo Fi é o rei do quintal. Ele realmente é o rei do quintal? Então, parece uma pena flutuando no ar, né? Falando do voo silencioso da coruja. Então, está fazendo uma outra comparação. É o despertador que toca todas as manhãs. Então, o que é o despertador? Não, o despertador é um relógio que desperta. Então, está fazendo uma comparação. Então, a gente precisa perceber se as crianças estão conseguindo também fazer essas comparações, essas analogias, né? Ideias que descrevem aspectos de personalidade. O que é ser rei do quintal? Né? O que significa caminhar de papo e peito empinado? Em sua cabeça rodam várias perguntas. Significa que a personalidade do galo Fi é questionador. Tem boa memória. Lembra das perguntas da amiga coruja Filó. Então, uma outra característica também do galo Fi. Enfim, nós temos aí do próximo passo nós conversarmos com as crianças sobre então essas ideias relevantes que eu trouxe aqui. São 10 passos aí que vocês também têm a relação lá no nosso texto, né? José, muito obrigado. Tenho certeza de que houve grandes contribuições e outras que nós vamos ter que aprofundar na plataforma do Pensar. Então, vocês estão vendo aí embaixo, tem o endereço editorasopros.com.br/pensar. Queremos agradecer imensamente a sua participação e esperamos você nos próximos encontros, né, nesses diálogos abertos Educar para o Pensar. Nós estamos aqui fortalecendo e entendendo o que é esse programa Educar para o Pensar, que há 30 anos faz história e quer continuar a fazer história com você. Muito obrigado. Obrigado, professor Jefferson. E até a próxima. Fiquem todos bem. Obrigado.